Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Essa é a nossa escola EBD Online e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9. Olha, estamos tendo grandes e preciosas lições sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação, a igreja no mundo. Já passamos por diversas lições riquíssimas, 8 lições riquíssimas, e hoje vamos entrar na 9ª lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Ao tratar já pelo tema o batismo, a primeira ordenança da igreja, já é uma afirmação fundamental do protestantismo tradicional histórico, que trata o batismo como ordenança, que já faz diferença entre ordenança e sacramento. Então, nós já temos uma afirmação aí de caráter fundamental e apologético, ou seja, apologético que defendemos que o batismo é uma ordenança e não um sacramento. E o que é um sacramento? De acordo com a tradição católica, o sacramento é aquilo que confere a graça de Cristo para alguém. Então, os sacramentos que a Igreja Católica defende, que são 7, o primeiro deles é o batismo, e seria a porta dos sacramentos, dos 7 sacramentos, seria o batismo. E eles entendem que o sacramento é um sinal e uma ação. Por que um sinal? Ele foi ordenado e a ação litúrgica de batizar sinaliza os meios da graça. Deus confere graça, ou seja, por meio do batismo, a pessoa morre e ressuscita e recebe o Espírito Santo. Acontece o novo nascimento. Isso seria na concepção de sacramento da Igreja Católica, que é defendida. Por isso que eles advogam que a igreja que detém os sacramentos é a igreja verdadeira, porque ela detém, a igreja protestante não tem sacramentos, então a igreja não confere meios de graça para as pessoas. Embora que a tradição protestante também tenha no protestantismo histórico como o luteranismo, Lutero consegue enxergar ainda no batismo uma ideia sacramental. Sacramental. E também na ceia houve uma divergência de interpretação, mas vamos focar no batismo, a primeira ordenança da igreja. O nosso foco aqui não é estar discutindo como os outros creem, mas como nós cremos, que esse é o ponto mais importante para nós. Para desperdiçar tanto tempo com a preocupação em refutar os outros e não justificar a nossa forma de crer. Então, vamos lá, o batismo, a primeira ordenança da igreja. O que vamos aprender nesta lição? Primeiro, você precisa saber que quando tratamos de batismo no cristianismo histórico, que o cristianismo ele não nasceu ontem, nem nasceu com o protestantismo, que só tem 500 anos de história. Ele nasceu em Jerusalém, o cristianismo. É a igreja de Cristo, a igreja, ela foi fundada em Jerusalém, inaugurada pelo Espírito Santo. Então, não podemos desmerecer isso. E, durante os 2000 anos de história do cristianismo, tem circulado 3 tipos ou modos de batismos. E são eles, o batismo aqui, estamos falando da maneira de batizar, tá certo? Não é? Aqui estamos falando do modo de batismo, os tipos de batismos aplicados dentro do cristianismo, não dentro de uma denominação de instituição. Porque se um aluno seu perguntar o que o senhor tem a dizer sobre tal batismo, e muitas vezes a nossa preocupação de justificar o nosso, vamos excluindo toda e qualquer possibilidade dos outros. Logo, nós estaríamos com a verdade absoluta e final acerca do batismo pela maneira como adotamos.
Então, essa é uma preocupação apologética, às vezes, que se torna exclusivista. Mas você não pode desconstruir o cristianismo. Embora a Escritura esteja conosco, todas as tradições elas buscam fundamentos na própria Escritura. Então, é isso que eu quero esclarecer aqui, os tipos de batismo. Primeiro, imersão, que é imergir, jogar a pessoa dentro da água. Lançar ela dentro da água, como você vê aqui na primeira imagem, essa pessoa está sendo imergida na água. Esse é o tipo de batismo adotado principalmente pelas Assembleias de Deus e batistas e muitas denominações evangélicas. Não necessariamente todas as igrejas evangélicas de tradição protestantes ou de reforma, mas é esse modelo aqui adotado. Temos o batismo por aspersão, que é aspergir ou salpicar água sobre a cabeça. Como você vê aqui, esse é um modelo de batismo adotado em algumas tradições protestantes de igrejas históricas, como igreja presbiteriana, poderíamos dizer, igreja congregacional. Está aqui, olha, é só chegar lá e eu já assisti esse tipo de batismo, que não estamos discutindo a idade, estamos discutindo o modo, o meio de batismo. Está vendo? Existe também essa distinção. Imersão é para dentro da água, né? Aspersão, que é aspergir, salpicar. Embora cada um faça a sua defesa, desculpa aí, faça a sua defesa que o seu modelo de batismo seria o mais bíblico. Então, existe essa questão. Mas, sem discussões apologéticas, só de informação do que é os tipos de batismo, para que você possa abrir um leque na sua sala de aula, mas ter o cuidado de não perder muito tempo com algo que seja desnecessário. Aquilo que edifica é o mais importante. E o batismo por efusão, que é derramar água sobre a cabeça. Você tem aqui, o pastor está com uma bacia, tá vendo, na mão, e ele vai derramar água sobre a cabeça. Veja que a pessoa está de cabeça baixa, e esse é um batismo que aconteceu em 2015, então, foi a foto mais próxima que podemos pegar na internet, e é de uma pessoa que detém uma fama, inclusive negativa hoje, né? Mas, sem discutir o mérito do que está por trás, só reconhecendo o tipo de batismo. Imersão, jogar dentro da água. Aspersão, pouca água sobre a cabeça. Efusão, muita água sobre a cabeça. Percebe? Então, 3 modos de batismo que estão dentro do cristianismo através dos séculos. Tá certo? E o batismo no cristianismo, ele se destaca por adotar duas exigências em relação ao batismo. Uma é o credo batismo, que é o batismo adulto. Credo porque vem de creio. Eles só batizam aquelas pessoas que creem, que têm a capacidade racional para crer, de exercitar a fé. Logo, esse batismo seria aplicado somente aos adultos. Credo batismo. E o pedobatismo, que vem de pedo, paidias. Você tem a palavra pedofilia, que é a paixão exagerada por criança, que é um crime. E o pedobatismo, que é o batismo infantil, batismo de criança, aplicado à criança pela fé da igreja ou dos pais. Então, esse seria um tipo de duas formas de batizar, que existe, duas formas de batismo que existe no cristianismo. Aqui não é o modo em si, que está tratando da pessoa que deve se batizar, o candidato ao batismo. Então, a tradição registra que desde o 3º século existe o batismo infantil no cristianismo. E isso vai ser validado depois em diversos credos,
E na Reforma Protestante, o pedobatismo, que o batismo infantil, ele continua dentro de algumas igrejas de tradição protestante histórica. Mas no século XVI, no final do século XVI, já vão surgir os anabatistas que vão questionar essa prática de batismo infantil, e esse padrão de resistência vai ganhar força e mais na frente será adotado pela Igreja Batista, que vai surgir os batistas, os que batizam adultos. Considerando as Assembleias de Deus que foi fundada por missionários de origem batista, logo eles trazem essa tradição do batismo adulto para nós. Mas não significando que é a única forma de batismo. Mas a nossa lição fará uma defesa em prol do credobatismo, o batismo de adulto. Então, eu quero apenas conscientizar cada professor, cada aluno, dessa percepção dos tipos de batismo. Não quero nem entrar no mérito da questão do que está por trás. Por exemplo, aqueles que batizam crianças, eles vão pegar a circuncisão como símbolo de substituição, já que a nova aliança ou a teologia do pacto defende que, assim como o sábado foi substituído pelo domingo, isso é a teologia do pacto. As Assembleias de Deus, ela não é da teologia do pacto, é da teologia dispensacionalista, das dispensações. Assim também o batismo, a circuncisão foi substituída pelo batismo, e vão defender que em Atos dos Apóstolos foram batizadas só de início, na primeira pregação, quase 3.000 pessoas, e não havia nenhum lugar para se ter tanta água para fazer batismo por imersão. Existe também a questão de Atos 16, que a casa de Lídia, todos serão batizados, e a casa do carcereiro de Filipos, também em Atos 16, que crendo ele e todos de sua casa foram batizados. Então diz todos, não diz quantos ou quantas idades. E nas figuras simbólicas de batismo do Antigo Testamento, como a travessia do mar, Paulo vai dizer que todos foram batizados na passagem do mar, em 1 Coríntios 10. Então, na travessia do mar passaram crianças de colo, crianças andando, crianças de todas as idades. Então, ali estaria no símbolo que Deus queria que todos fossem batizados. E no dilúvio, que também é um tipo de batismo, será citado na carta de Pedro como um tipo de batismo, está a vida e morte, que todos foram batizados. Então, as crianças também que morreram eram um tipo de batismo. Mas eu não estou aqui fazendo apologética ao pedobatismo. Estou mostrando que aqueles que defendem têm suas razões para defender. Mas o que vamos aprender com esta lição tão preciosa sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja? Os objetivos da lição são claros, são 3. O primeiro objetivo, para o primeiro capítulo da lição, será esse: pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Esse primeiro capítulo ele vai tratar que o batismo não é sacramento, é uma ordenança e é o credo batismo, ou seja, é para os adultos. Então, a lição, de certa forma, ela já está fazendo apologética da forma de crença das Assembleias de Deus. É o credo batismo. Isso aqui também é um legado da tradição batista, o credo batismo. E usando a própria escritura para defender o credo batismo para os que creem, ou seja, os adultos. Segundo, explicar o símbolo e o propósito do batismo. Então, a lição está dividida em 3 tópicos, o capítulo 2, e trata da identificação com Cristo, que é o primeiro ponto do batismo, é identificar a pessoa com Cristo. É o testemunho público de fé que a pessoa dá, e a resposta decisiva, ou seja, a consciência de quem está seguindo e está servindo. E terceiro, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Qual a fórmula batismal correta? O livro de Atos mostra que foram batizados em nome do Senhor, em nome de Cristo, que dá origem ao movimento unicista, modalista, por conta disso.
Mas qual a fórmula? A fórmula trinitariana, aquela que Jesus ensinou, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E dizer não ao unicismo modalista, que é o movimento sectário, que adota a forma de batismal apenas no nome de Jesus e rejeita a doutrina da Trindade, os unicistas, modalistas ou unitaristas. E a imersão, que seria o método do batismo que defendemos à luz das Escrituras. Seria a imersão, ou seja, a pessoa precisa ser imergida totalmente dentro das águas. Então vamos lá. O nosso textuário vai nos dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São palavras de Jesus. Esse texto ele está em todos os manuscritos gregos. Não é um texto que diz assim, apareceu em um manuscrito, o manuscrito mais antigo não tem, está tudo. Então, é uma ordem de Jesus e ele estabeleceu a regra aqui, e chama de fórmula, a fórmula batismal do cristianismo tradicional conservador é trinitária. Por quê? Na hora de batizar, ele não tem que dizer assim, eu te batizo em nome de Jesus, em nome de Yahvé e em nome do Espírito Santo. Aí alguns dizem, qual é o nome do Espírito Santo? É só Espírito Santo, que o Espírito identifica a essência da divindade. Isso tanto que identifica a característica, a natureza dessa essência. Qual o nome do Espírito Santo? Pode ser consolador, paráclito, ajudador, advogado. São apenas adjetivos que identificam. Na realidade, ele não está dizendo para batizar exigindo o nome da pessoa. O fato de dizer em nome do Pai já é a fórmula. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é para exigir o nome de cada um. E nem dizer em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito. Veja que ele vai colocando um conectivo que vai adicionar. Esse conectivo aqui é aditivo. Ele é aditivo. Então ele vai dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que invocar assim em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo? No Antigo Testamento, diversas vezes, Deus diz que quando Israel entrasse na terra de Canaã, ele escolheria um lugar para ali colocar o seu nome. Ou seja, não era a sua pessoa. Ele diz de imediato no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O santuário era o tabernáculo, depois o templo, era para que a pessoa de Deus estivesse lá. Era o lugar de encontrar Deus. Então, quem queria encontrar Deus, a morada de Deus, estava no templo em Jerusalém, em Sião. Era subindo a montanha que se encontrava Deus. Ele estava lá no templo. Era o lugar da adoração, porque Deus estaria lá, seria a sua morada. Era uma representação do céu, o próprio templo. Mas Deus diz que ali está o seu nome, que invoca a sua pessoa, a sua presença. É o que representa a sua pessoa. Então, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é em nome dessa pessoa. É invocar a pessoa, a autoridade da pessoa, os valores da pessoa são impostos. Então, você diz assim, você vai em meu nome, ou seja, você vai me representar. Você não precisa lá citar o seu nome, o nome da pessoa, diz, fulano me enviou. Então, quando diz em nome do Pai, o único que é Pai de verdade, Jesus disse, a ninguém chameis de Pai, no sentido absoluto, pleno, o único que é Pai de todas as coisas, é Deus, foi o único que criou, que gerou todas as coisas. Então, é Deus. Em nome do Filho, o único Redentor. Em nome do Espírito, embora não venha repetindo essa palavra em nome, tem que ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito.
Essa é a fórmula correta. Não exige mais em nome, como tem que citar o nome de um, nome de outro, o nome do outro. Que citando assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, está citando a Trindade, um só Deus. Então, esta é a forma trinitária adotada pela Igreja, pelo cristianismo tradicional conservador, até hoje, durante 2000 anos de história. Então, quando o Novo Testamento, em Atos, apresenta que batizar em nome de Jesus, em nome do Senhor, eles não estão dizendo que eles invocaram a fórmula, eles estão dizendo que as pessoas se converteram para Jesus e foram batizadas para Jesus. Agora, a citação da fórmula não é citada, e a fórmula está aqui. Vocês vão batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal. Isso é o que mais importa aqui. É a evocação, a invocação da presença, da autoridade trinitária sobre o batismo, porque foi Deus quem projetou a redenção, foi Deus o Filho que executou e é Deus o Espírito Santo quem aplica sobre nós a redenção. É Ele quem sela, consuma todas as coisas. A verdade prática diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Se ele ordenou, a igreja não pode fugir disso aqui, se esquivar ou se afastar desse princípio tão valioso, tão precioso. A igreja precisa cultivar a prática do batismo. O batismo no Novo Testamento ele começa com João Batista e é transferido para os discípulos de João Batista e depois para os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus estão dando continuidade ao batismo de João. No entanto, que Jesus não batizava, quem batizava eram seus discípulos. Está escrito em João capítulo 4, versículos 1 e 2. E a gente vai ver que o batismo que Jesus vai exigir da igreja é só depois da ressurreição. Então, aqueles que batizaram antes não estava conectada à morte e ressurreição de Jesus. Estavam conectados somente à entrada no reino de Deus, mas não à corporificação da igreja que se dá após a ressurreição de Cristo. A nossa introdução nos diz: nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em água. É notório que no Antigo Testamento, no livro do Levítico, capítulo 14, capítulo 15, exige o ritual com águas, que não deixa de ser um batismo. E os rituais de purificação eram feitos com águas. Lembra que Naamã, ele vai descer as águas do Jordão 7 vezes. Isso é um tipo de batismo, porque a palavra batismo, baptizo, ou baptou, que é o verbo, e tem dois verbos, baptou e baptizo. Eles estão conectados à ideia de descer as águas, ou aprofundar-se nas águas, ou imergir nas águas. E a gente vê que a ordem de para Naamã é que ele mergulhe no Jordão. Então, é como se ele tivesse feito 7 batismos ali, e a sua carne foi purificada. Tem essa ideia. Os sacerdotes eram banhados na porta do tabernáculo. Se não havia uma fonte de água para eles entrarem e a água era colocada sobre eles, aí havia uma efusão. E depois eles recebiam um batismo de aspersão de sangue sobre eles. Então era um batismo por aspersão, porque era aspergido o sangue sobre a sua cabeça, sobre eles. Então, veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista. O batismo de João vem de onde? Por volta do século II, foi inaugurada uma seita no judaísmo chamado essênios, que viviam na região do Mar Morto, os essênios, na região de Curã. E eles foram responsáveis por preservar os manuscritos do Mar Morto. E eles tinham essa prática batismal. E os judeus criaram um tanque batismal na sua sinagoga, lá em Curã. Quem visitou, foi a Israel, visitou o sítio de Curã, e nós estivemos lá e visitamos o local da sinagoga, e o tanque batismal com 7 degraus,
Assim como Naamã teve que fazer 7 mergulhos, eles mantinham 7 degraus nos mikve, que é a piscina do batismo. E eles tinham essas práticas rituais diárias para o exercício sagrado. João Batista, ele começa no deserto, junto à região de Curã. Alguns tentam ligar João Batista aos essênios por conta disso, mas a tradição de João, ela vem direto do próprio Deus. Por quê? Em Evangelho de João, capítulo 1, João vai receber 3 perguntas sobre o tipo de batismo dele. Por que ele está batizando? Se fosse o batismo dos essênios, ninguém faria essa pergunta para ele, que já sabia como era e por que era praticado. Os essênios eram celibatários, se isolaram numa perspectiva escatológica de um novo templo, de um novo Messias, de uma restauração, da divisão da luz e das trevas, uma visão dicotômica do mundo. Mas agora João Batista chega e o batismo de João é diferente, porque ele chama para o arrependimento e a preparação para entrar no reino. E quando ele faz essa pergunta, veja, capítulo 1, versículo 25. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo? Ou seja, eles sabiam que quando Cristo viesse, ele batizaria. A tradição judaica espera um Messias que vá batizar. Por que tu batizas se não és o Cristo? Que só o Cristo, o Messias, iria batizar. Nem Elias, porque Elias foi elevado aos céus e foi prometido o retorno de Elias para trazer a grande transformação dos corações. Em Malaquias, capítulo 4, a gente vê o último livro do Antigo Testamento, de acordo com o nosso cânon cristão, a gente vê que existe aqui uma proposta do trabalho de Elias, e como Elias ele trouxe um batismo de juízo sobre as pessoas, batismo de juízo. Ele orava, e o céu se abria, descia fogo e consumia os homens. E está prometido que ele voltaria mais uma vez. É a ideia de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, muitos entendem o fogo apenas só como juízo. Mas aí tem o Espírito Santo, e é que faz o diferencial. Capítulo 3 de Malaquias. Deixa eu ver aqui. Aliás, capítulo 4, perdão, capítulo 4. Vai dizer, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, eles estão esperando Elias vir trazer o batismo para que as pessoas se arrependam e se convertam. E na realidade, João é esse Elias, mas nem João sabe disso ainda. Jesus é que vai confirmar lá na frente, assim como o anjo confirmou para seu pai antes de nascer. Ele virá na virtude no espírito de Elias. Então, terceiro, ele vai dizer, se não és o Cristo, Messias, por que batizas? Se não és Elias, por que batizas? Se não é nem o profeta, Moisés prometeu um grande profeta que converteria os homens, e todos deveriam ouvir esse profeta, se não ouvisse seria exterminado. Então, esse profeta é quem de fato traria o batismo de purificação dos corações, das vidas. E mais uma vez, esse profeta, pela tradição judaica, iria trazer o batismo da conversão. Então, eles questionam a autoridade de João Batista, porque ele está batizando, ele nem é o Messias, nem é Elias, nem é o profeta que está prometido em Deuteronômio 17, que seria o Cristo, o próprio Jesus. E João vai dizer agora, no versículo 33, que o seu batismo está autorizado por Deus. Veja só.
E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Ou seja, ele recebeu uma ordem para batizar e com água. Então, João, ele não tem o batismo da tradição dos essênios, nem de ninguém. É do próprio Deus o seu batismo. Aquele que me enviou a batizar com água me disse, e nem se limita aos rituais judaicos que prefiguravam o batismo que estava lá no tabernáculo, no templo. Aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, eu fui enviado a batizar com água e ele com o Espírito Santo. Então, quando você vê o Espírito descer e pousar sobre ele, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. Então, é ele que vai batizar com o Espírito Santo. E aí que a interpretação do batismo com o Espírito Santo é a pessoa ser imergida no Espírito ou o Espírito descer sobre a pessoa. Então, o batismo com o Espírito Santo é efusão, seria algo de efusão, já que o Espírito pousou sobre Cristo, veio sobre, e o livro de Atos vai dizer, e vi descer o Espírito sobre ele. O Espírito desceu sobre ele. Enquanto pregava, o Espírito desceu. Então, o Espírito, batismo com o Espírito Santo. É efusão, daí que Atos 2 é conhecido como uma grande efusão do Espírito, o primeiro batismo. Certo? Para que não haja crítica com o batismo por efusão, porque a gente vê que o próprio batismo com o Espírito Santo ele vem por efusão. Então, o batismo praticado por João Batista, que é passado na tradição para seus discípulos, e os discípulos de Jesus, que vão batizar também antes da ordenança de Jesus, seguindo o batismo de João Batista. Porque a Bíblia diz aqui, olha, capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Eu estou no capítulo 2, meu Deus. Capítulo 3. Nós temos aqui um texto que diz assim: que os discípulos de Jesus, eles estão batizando também. Versículos 22 a 25. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Jesus batizava? Veja só. Só que o capítulo de número 4, versículo 1, vai dizer assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, voltando para o capítulo 3, versículo 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, que o batismo tinha também essa ideia da purificação, né? E o batismo judaico era só purificação. E João é um chamado ao arrependimento. Então, os discípulos de Jesus batizavam, e não Jesus. Só que após a ressurreição, há uma ordem para o batismo depois que Jesus consuma a redenção. Então, esse batismo da igreja não é esse primeiro batismo dos discípulos. Esse batismo está ligado à tradição joanina, de João Batista. João o Batista, o batizador. E
É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, ou seja, quais as bases para o batismo, quais os pressupostos que estão estabelecidos. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Ou seja, já falei de início que o sacramento é visto como símbolo e uma ação dentro da Igreja Católica, da visão tradicional católica. Porque ele vai dizer que o batismo confere a graça de Deus de dar o novo nascimento à pessoa ou trazer o Espírito Santo para ela. Então, muitas igrejas acham que o fato de batizar, a pessoa recebe o Espírito Santo no batismo das águas. Ele receberia o batismo do Espírito Santo imediato no batismo das águas. Ele será selado pelo Espírito Santo. E o batismo é um meio, um ato litúrgico, um rito litúrgico pelo qual a pessoa recebe essa graça de Deus. Ela morre, ressuscita e recebe a graça de santificar-se através do Espírito. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento, como o luteranismo, vê como sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Neste sentido, Agostinho, o bispo de Hipona, ele introduziu esse desvio na igreja. Entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Ou seja, não precisa ter fé. E aí a própria criança, ela recebe esse meio da graça de ser uma nova criatura, de estar inserido no corpo de Cristo. Essa defesa ela está presente na tradição. Esse entendimento teológico doutrinário define o sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. É um sinal de uma graça invisível. É aquilo que é visível para nós que confere algo invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Se não está batizado, não está salvo, porque ele não recebeu os meios da graça. Isso fez com que muitos buscassem o batismo desesperadamente, entendendo que o batismo era o meio da salvação. Alguns chegaram a tardar o seu batismo, mas não se esquivaram dele, como o imperador Constantino, que estabeleceu em Milão a liberdade de culto aos cristãos. Ele era filho de Helena, e só na hora da morte que ele recebeu o seu batismo. Ele deixou para a hora da morte, mas não quis morrer sem o batismo para não perder a salvação. Imagina se fosse assim, confiar no batismo para ser salvo e não em Cristo, mas nos meios estabelecidos por Cristo. Precisamos ter muito cuidado. Então, Agostinho de Hipona, ele introduz essa visão, é ele que ensina na sua grande obra sobre essa ideia do sacramento em que se confere. Embora haja outros representantes dessa ideia também, não apenas Agostinho, e isso dos padres medievos. O batismo não é sacramento, ou seja, ele não confere meios de graça, ele não confere novo nascimento, ele não confere o Espírito Santo para ninguém. É isso que ele está dizendo aqui. Mas ordenança de Cristo, ou seja, se ele ordenou, ele tem um propósito especial para o batismo. E esse propósito é simbólico na visão cristã,
protestantes pós-reforma que ganha essa expressão que o batismo será um símbolos da fé, símbolos de fé, né? Como é defendido em alguns credos, símbolos de fé. E essa ordenança, ela está aqui, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordenança, ele ordenou, vão e façam. Então, mas o batismo ele não tem poderes mágicos de trazer ou estabelecer ou impor sobre a pessoa os meios da graça. Não, né? Não compreendemos assim. Compreendemos o batismo como uma ordenança a ser seguida e obedecida. O próprio Cristo não necessitava do batismo, mas batizou para representar que ele veio para morrer pelos pecadores. E já que o batismo é um símbolo de morte e ressurreição, ele já se identificou com os pecadores ao se batizar sem precisar do batismo. Nós precisamos, mas ele exemplou primeiro para nós. Como diria Max Lucado, Jesus foi até onde deveria ir para mostrar aonde devemos segui-lo, né? Então, o batismo deve ser administrado aos adultos. Aqui nós temos um tópico importante, que é o que nós chamamos de, já que o batismo ele deve ser administrado a tudo, então o credo batismo que deve ser aplicado. E não necessariamente o pedobatismo, que seria o batismo infantil. Então existe essa distinção aqui, e essa cosmovisão é adotada por grupos diferentes. Então, o mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, também defendeu que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Na tradição reformada, as igrejas históricas reformadas batizam as crianças como um meio de conectá-lo à teologia da aliança do pacto, vendo então também meios de graça no próprio batismo, de alguma forma. Alguns vão negar que não há graça, há apenas um símbolo, mas a fé dos pais e a fé da igreja conectaria a criança aí, e isso é adotado e defendido desde as institutas de Calvino. Também Lutero preservou o batismo infantil. E esse batismo infantil ele continua em muitas tradições evangélicas, como a Igreja Congregacional, e tem outras igrejas também, a Igreja Anglicana, mas a partir do movimento dos anabatistas, que exige o rebatismo dos adultos que sejam batizados pelo ato de crer em Cristo e rejeita, já que o batismo nas Escrituras ele pressupõe aos adultos e que Cristo batizou-se como adulto, foi circuncidado na infância quando nasceu, mas foi batizado quando adulto. Então, ele não necessitaria de um batismo infantil, mas que o batismo seria para o adulto, para os que creem. Então, aqui, o batismo deve ser administrado aos adultos, ou seja, o credobatismo e não o pedobatismo, que vem de uma tradição que foi fortalecida a partir do pensamento de Agostinho. Lembrando que os grandes reformadores, tanto Lutero quanto Calvino, eram agostinianos, monge da ordem de Santo Agostinho, né? A defesa do credo-batismo é porque vai dizer que o batismo é para todo que crer. Em Marcos 16:16, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a condenação vem pelo ato de não crer, né? Não é pelo ato de não ser batizado. Então, quem crê for batizado. Mas quem não crê, aí não diz, e não for batizado, aí não diz, será condenado. É só quem não crê que é condenado. Mas aquele que crê, logicamente que ele exige o batismo, a confissão pública, a manifestação
que ele identificou-se com Cristo, com sua mensagem, e está seguindo. E o batismo é essa forma de representar essa união com Cristo e essa ruptura com o mundo e essa identificação com o seu corpo, com o seu povo. Então, aqui vem a ideia do credo, batismo para adultos. O símbolo e o propósito do batismo. Qual é o símbolo principal do batismo? O símbolo do batismo é a identificação com Cristo. Nós vamos ver isso o tempo todo. Essa identificação com Cristo é o ponto de partida do conceito de batismo. E o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. É como se, ao imergir a pessoa dentro das águas, ela está morrendo. E, ao sair das águas, ela está ressuscitando. Então, essa identificação com Cristo que a gente vê aqui em Romanos, capítulo 6, agora, destacando, sejamos sinceros com o texto, que o texto está falando apenas de batismo, ele não está fazendo aplicação se é por imersão. Embora a nossa abordagem ela está fazendo a defesa, que é a identificação por imersão. Ou seja, assim já está doutrinando que deve ser por imersão, né? Como diz aqui a nossa lição, diz assim, o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Então, o capítulo 6 de Romanos, versículo 3, ele diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ser batizado em Cristo Jesus é ser batizado em sua morte. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade dele, é ser batizado em Cristo Jesus. E isso é identificar-se com a sua morte. É a identificação com Cristo, representa a morte dele, é morrer com Cristo, morrer para o pecado. Identificação com a ressurreição de Cristo. Tanto se identifica com a morte, quanto com a ressurreição. Veja só, Romanos 6, versículos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui entra um aspecto muito importante do batismo, é que, pelo que Paulo nos fala aqui, é que o batismo ele nos leva para o passado, ele nos leva até Jerusalém, até a sepultura de Cristo. Nós somos sepultados com ele. Ou seja, da cruz à sepultura. Estamos presos na cruz e depois levados para a sepultura, por conta do pecado. E quando ele sai no terceiro dia, ele aponta que todo aquele que se batiza se identificou com a sua morte e a sua ressurreição. E, ao mesmo tempo, que isso nos leva a uma novidade de vida no presente. No passado eu me identifico com a sua morte e ressurreição. No presente eu recebo uma nova vida para viver a partir da sua ressurreição. Mas eu vou morrer fisicamente. Eu vou ser sepultado, ser carcomido pela terra, devorado pela matéria. E o que vai acontecer comigo? Quando eu me batizo, eu me identifico com a morte e ressurreição de Cristo e, ao mesmo tempo, anuncio. O batismo anuncia escatologicamente a ressurreição física. Ele não se limita apenas a esse símbolo de identificação com a morte e ressurreição no passado, no sentido espiritual, mas também preconiza, profetiza para nós a ressurreição física gloriosa. Veja o que Paulo vai dizer.
Romanos capítulo 6. Ele diz assim, fomos, versículo 4, pois sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos no presente, fomos no passado. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, fomos, passado. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O seremos, futuro. Então, escatologicamente, nós estamos nos identificando com a morte de Cristo desde a cruz e a sepultura e a ressurreição. Também nos garante escatologicamente a ressurreição, porque estamos unidos a Ele. Que é Paulo diz, todos que dormem em Cristo ressuscitarão. Versículo 6, ainda de Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu já recebi uma novidade de vida para o presente, mas eu tenho uma promessa escatológica que, se eu tomar, eu vou viver com ele no futuro. Vou ressuscitar, vou participar. Então, tudo isso está no batismo. Isso é fantástico. Então, o propósito do batismo, testemunho público de fé cristã. Veja só, no contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. E isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Está testemunhando da morte e da ressurreição. A gente vê que em Atos capítulo 2, versículo 41, os que criam eram batizados. E estavam juntos. Viviam da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão. Eles eram batizados. E o chamado é para que se arrependam e sejam batizados. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro, conforme Colossenses 2 e 6, que ele vai dizer que o batismo nos conecta, para revestir-se de Cristo. É uma nova vida, é uma nova dimensão que é adquirida. Colossenses 2 e 6, ele nos diz, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. É esse novo viver de vida, não há mais dúvida. Como recebeste, agora andai nele. Veja, ainda no versículo de Colossenses 2, versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que esse novo viver, né, é morte e ressurreição para uma nova vida, uma nova história. Então, batismo não é para salvar ninguém. Quem crê e for batizado, se creu, está salvo. É para os salvos. Quando Filipe e o eunuco se encontraram no deserto que dá para Gaza, capítulo 8 de Atos, Filipe primeiro esteve na cidade de Samaria, pregou, e o versículo 12 diz assim, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Iam tomando consciência, iam crendo, por isso é o credo batismo, né? Iam sendo batizados. E no versículo 36 a 39, diz assim, do mesmo capítulo, seguindo eles caminho afora, Filipe e o eunuco chegaram a certo lugar onde havia água, ou seja, ali havia o ribeiro e tem até hoje o vadi Elariche. Disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado?
Filipe respondeu: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A pergunta é: você crê? Então eles creio. Então mandou parar o carro, ambos desceram da água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, porque estava salvo e se batizou. Então, não há espaço para indecisão no batismo. Rejeitar por ignorância no sentido do ato. Ou seja, tem gente que não se batiza porque não sabe o significado do batismo, não foi instruído, não foi discipulado, não foi conceituado, e aí vinha aquela indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância no sentido do ato. Não conhece qual o sentido desse ato do batismo. Outras vezes é por falta de convicção de fé, não tem certeza da salvação, se é isso mesmo que ele quer para a vida dele. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Então, o medo de fracassar, de decepcionar, faz com que a pessoa se negue ao batismo. Ou talvez ainda não aceitou Cristo, ainda não nasceu de novo, não tem essa convicção no coração, então deixa para depois. Então rejeita por falta de conversão. O exemplo é o de Constantino, que deixou para sua morte. E uma falsa confiança que o batismo iria lhe salvar. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. E, inclusive, os meios da graça defendida como sacramento vai dizer que o batismo potencializa o cristão para vencer o pecado, santifica, e esse problema está no batizando e não no batismo. Só que a Bíblia não ensina isso. O batismo não tem esse meio potencializador contra o pecado, não imuniza, não vacina ninguém contra o pecado. O batismo é para quem nasceu de novo, para quem creu, para quem está em Cristo, para quem é nova criatura. Agora, o cristão precisa estar consciente das implicações do batismo. Então, vamos para a fórmula e o método do batismo. A fórmula diz respeito à crença trinitariana, à exigência de Cristo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a fórmula tradicional do cristianismo conservador. Não precisa estar sendo citado em mais algum lugar para saber que essa era a fórmula. Foi ordem de Jesus, uma só referência ou bastante, né? Para entendermos que essa era a exigência e foi e preservou-se na tradição cristã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Por quê? Porque Deus é uno e trino. Ele é único, mas é trino em pessoas. É a Escritura que nos mostra isso o tempo todo. Durante a grande comissão, ou seja, a ordem para sair evangelizando o mundo, Jesus orientou seus discípulos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Essa isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas como uma só essência. Então, no rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é necessário invocar o nome em nome de Jesus, em nome de Yahvé. Não, não é necessário. Basta dizer em nome do Pai, que já evoca a autoridade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, evoca a presença, evoca tudo que ele ordenou, é a submissão total. Então, essa fórmula é que deve ser seguida, que deve ser obedecida. Esse é o padrão trinitário, que Deus é uno e trino. Uno em divindade, trino em pessoas, três pessoas distintas. A fórmula herética do batismo, somente em nome de Jesus.
Essa é uma proposta defendida pelos grupos heréticos que surgiram rejeitando a doutrina da Trindade, o bispo Sabélio, o bispo Ário, no quarto século. Esses homens surgiram e começaram a questionar a divindade de Jesus. Vão defender que o bispo Ário, que Jesus é a primeira criação de Yahvé, logo ele não seria Deus, seria criação de Deus. E muitos entendem Jesus como anjo. Então tem muitas seitas dizendo que Jesus é Miguel. Mas aqui diz assim: nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, ou seja, diz que existe apenas uma divindade e uma só pessoa que tem modos distintos de se apresentar. Não existe três pessoas distintas, mas apenas uma pessoa em uma divindade. Nós cremos em uma divindade em três pessoas distintas, que se assim não fosse, como entender João 1:1? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ao lado de Deus, frente a frente com Deus. E o verbo era Deus. Então, são pessoas distintas o tempo todo. Aqui em João 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai sou um. Ele não usou o verbo no singular, ele usou no plural. Somos um. E em João, capítulo 14, veja só, João capítulo 14, que os modalistas que dizem que são modos diferentes de Deus se apresentar como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, e unicismo, que só existe uma pessoa também, é também chamado de unicismo modalista. Vai dizer em João 14, veja, versículos 16, 14 e 16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro igual a mim, que é Alos, Paráclitos. No versículo de número 23, ele vai dizer assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, ele e o Pai. E viremos. Ele disse que o Pai vai enviar o Consolador, e agora ele disse que ele vinha com o Pai. E viremos e faremos nele morada. O versículo de número 26 vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Veja que o nome é a pessoa. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, ele fala da vinda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí que nós vamos ter, em 1 Coríntios 3,16, que o homem é morada do santuário de Deus. Em capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios, ele é morada do Espírito Santo. E na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6, ele é casa de Jesus. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo habita no cristão. Então, não existe espaço para o modalismo nem para o unicismo herético, que defende a visão unitarista do batismo somente em nome de Jesus e não o batismo trinitário, rejeitando a santa doutrina da Trindade. Imersão, o método bíblico do batismo. Vem do verbo grego baptizo, batizar, ou eu batizo em grego, que quer dizer imersão. Essa palavra aparece no Antigo Testamento, falando de pessoas que foram mergulhadas na água. Em Marcos, capítulo 1, versículo 5, nós encontramos que João Batista, o batizador, saiu a ter com ele, com João, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, dentro do Rio Jordão, no Rio Jordão. Esse batismo, provavelmente, que é o batismo por imersão.
Alguns até ilustram em filmes que entrava nas águas e João colocava água sobre ele, efusão, sem descer. Enquanto uns colocam João batizando sendo imergido, outros colocam João aspergindo e fazendo a efusão de águas, pegando água na costa da mão e derramando sobre a cabeça. Seria a efusão. Mas a Bíblia diz que no Jordão, o versículo de número 10 do mesmo capítulo de João 1, Marcos 1, diz assim: Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Ou seja, Jesus saiu da água. Ou seja, Jesus foi imergido e saiu da água. Embora outros interpretem que esse sair da água, ele estava em pé e saiu da água, viu o Espírito Santo descendo sobre ele, enquanto ele se afasta de João. São interpretações, isso é até representado em filmes, mas queremos entender que é a imersão que aconteceu aqui. Em João capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer que João procurou um lugar onde havia muitas águas. 3 e 23 diz assim: Então convocando, é João, eu estava em Marcos, perdão, João 3 e 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então, por que muitas águas? Talvez aí a necessidade da imersão, né? Imersão. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que deve seguir as palavras de Jesus. Então, por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e nos tornamos e tornamos pública a nossa profissão de fé. Agora pense bem, se nós, na nossa interpretação, aceitamos o batismo por imersão, mas se nós identificarmos como o único batismo digno e bíblico, não estaremos invalidando o batismo dos outros cristãos e até protestantes, porque aí seria dizer que a única forma verdadeira seria por imersão. Pensa bem sobre isso, né? É uma questão pessoal a ser refletida para não fazer uma apologética de exclusão e de exclusivismo, né? Como a única forma correta, porque existem defesas eruditas, exegéticas sobre essas palavras batismo, baptizo e baptor, certo? Para não pensarmos que vamos resolver um problema histórico em uma lição tão curta como essa. Que Deus abençoe você, sua aula e coerência naquilo que falamos e o cuidado para não cairmos no fundamentalismo. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço.